Olá, bem-vindos à Joia, Diálogos da Joalheria. Eu sou Marcelo Novaes. Olá, eu sou a Kemi Soy. Na semana passada, vocês assistiram a primeira parte da entrevista com a Cristi Barban. Aproveitem agora para assistir a segunda parte dessa linda entrevista. Então, assim, falando de construção, que foi essa palavra que você acabou de falar que eu gostei, vou pegar o gancho aí para a próxima pergunta, que é a escola do Núcleo de Joalheria Contemporânea, né? É uma escola que permite a construção, né, de artistas joalheiros que se detêm nessa questão do questionamento, de memórias, né, de ilustrar todo o seu interno através da ferramenta joia, né, através da plataforma de adorno corporal. Me fala um pouco sobre a escola e a linha de formação que você escolhe para a gestão da sua escola. Como é que ela é feita, como é que são os cursos, como é que você vê esse seu lado empreendedor, né? Porque agora a gente sai da artista e entra... Pode ficar com o seu colar, fica à vontade, viu? Na verdade, a blusa não é a ideal para usar com ele, tá vendo? Que essa golinha tá tipo... Então tira, então fica à vontade. Eu vou tirar, pera um pouquinho. E é uma escultura, sabe? Quando a peça não tá no corpo, essa relação também do corpo, né? Só para finalizar algo que veio aqui na minha cabeça agora. Né? Tem a relação com o corpo que veste, mas olha que peça interessante na ausência do corpo também. Tipo, não é uma peça para deixar dentro de uma gaveta, no armário, sabe? Eu vou pensar num suporte para ela, para ocupar o corpo casa também. E aí, quando uma pessoa for usar, ela tira do corpo, casa, veste no corpo, vai para a rua, leva para dar uma volta, né? Eu acho isso muito interessante da joalheria contemporânea. Acho que essa é a diferença de eu não ser uma artista plástica. Sabe, essa relação com o corpo, de poder vestir, sair, levar e tal. Eu não penso numa escultura para estar na casa, ou no museu, ou numa galeria. Eu sempre tenho essa relação com o corpo. Eu só queria fazer um parênteses aqui com o que você comentou, que acho que é importante, que a gente aqui está falando também com o público, e muitas pessoas ainda não conhecem tanto a joalheria contemporânea, o que é, enfim, às vezes não tem tanta informação. E eu vejo muito isso, por exemplo, essa sua peça, você chamou de colar, mas muitas vezes eu vejo que as pessoas também, porque o colar fica aquela imagem também muito, talvez fechada, né, para o colar que a gente conhece, tradicional, e eu escuto muito falar também em extensão, uma extensão do corpo, né, uma coisa assim, uma palavra assim. Eu só queria que você comentasse sobre nomenclatura, só para as pessoas também se contextualizarem na joalheria contemporânea. Então, assim, você realmente chama ele de colar ou você como um... Eu chamo de colar. Tá. É meu colar. É um colar. É um brinco, eu chamo... colar. Porque eu já escutei esse termo falando que é uma joia, que é uma extensão do corpo, né? Então, por isso... eu acho que é uma interferência com o corpo. Eu não vejo uma extensão do corpo no meu trabalho. Eu vejo o meu trabalho mais como uma interferência no corpo. E aí, quando esse corpo está tendo essa interferência, provavelmente ele vai interferir no seu entorno. Então, é um ato performático usar um colar desse. Então, é uma interferência com o entorno também. Uma performance mais quieta, né? Porque chegar num lugar com um colar desse, alguém você já espeta, né? E outra, usar um colar desse, você não vai passar desapercebido. As pessoas vão atrair, né, o olhar, porque não tem como. Então, acho que é isso. Cris, eu queria tocar, só para a gente passar para a próxima, para a escola, mas antes disso me veio uma questão aqui que eu acho que é interessante ouvir você. A questão que eu vejo, né, com o acesso que eu tenho a joalheiros contemporâneos, uma das questões que eu vejo atualmente é o interesse do público na joalheria contemporânea e um movimento de joalheiros contemporâneos gostarem de
serem vendidos, de ter acesso a um mercado, né? Ou seja, existe um mercado para esse tipo de joalheria, para esse nicho de joalheria contemporânea. Você acha que a comunicação é um fator importante na obra para que ela seja entendida, compreendida e, inclusive, seja comprada como um objeto pelo público? Né? Como é que você encara a questão de mercado para joalheria contemporânea? Eu acho que hoje em dia, com a tecnologia e com as redes sociais, tipo assim, não tem como você não se comunicar. Tipo, se você não estiver nas redes sociais, é como se você não estivesse existindo. Aí fica um trabalho do artista no seu ateliê, que tudo bem também, né? Tem gente que o fazer move, não precisa ter a terceira pessoa. Mas se existir a terceira pessoa, né, a pretensão de venda ou a pretensão de uma promoção, né, às vezes a pessoa também não quer vender, mas ela quer que as pessoas falem dela. Eu acho que você tem que se comunicar. E a comunicação hoje, ela deixou de ser terceirizada, né? Tipo assim, a gente deixou de depender de uma mídia paga e tal. Trouxe muito mais para o nosso dia a dia, muito mais palpável para as pessoas poderem se comunicar. Então, a gente deixou de terceirizar a comunicação. O que é um grande desafio, porque uma coisa é você fazer uma joia, outra coisa é você fazer uma joia, uma foto, um texto, uma foto sua do artista, a foto do material, do processo, né, e contar tudo isso. Eu, particularmente, tenho um processo criativo que não se encerra na construção da joia. Então, assim, quando eu estou criando uma joia, na minha cabeça eu tenho uma imagem. E essa imagem, geralmente, é uma cena. Ela é parte de uma cena. E aí, quando eu estou fazendo a joia, eu já estou nessa cena. Na minha cabeça, é esse lugar que eu estou vendo. Então, é como se eu estivesse criando um figurino para esta cena. E aí, eu só vou acabar o meu processo criativo e falar, finalizei. E aí, depois de um tempo, começar outro, ou logo na sequência, depende, não sei. Quando essa cena estiver concretizada. O que me ajuda muito na comunicação. Por quê? Porque até eu chegar nessa cena, eu já passei por vários elementos que eu estou registrando e estou comunicando com o meu público. E quando eu chego na cena final, ele tem um panorama bem completo, porque ele não ficou só na foto de estilo da peça. Ele viu a foto do processo, ele viu a foto de estilo, ele viu a foto de campanha, que não sei se é foto de campanha, sabe? Eu também não sei se é esse hoje a fala. A foto arte, a foto que resume, a foto comunicação. É uma pintura. Eu estou assim, de ser uma fotógrafa, ou de estar fazendo cinema, sabe? Tipo, é que eu gosto muito das joalherias. É que eu adoro um ateliê, sabe? Eu adoro acender um maçarico e brincar. Mas eu gosto também dessa foto final, como uma pintura. E eu gosto também do movimento dessas fotos em vídeo. Agora, voltando para a nossa pergunta sobre... Adorei você falar sobre isso, porque fica muito claro a importância da comunicação nesse nicho da joalheria, que é como a Kemi falou, ela pode ter muitas interpretações. Então, ao mesmo tempo que é legal ter a liberdade do público viajar e pegar sua própria interpretação, eu acho que é muito interessante o artista também se colocar para dizer qual foi a interpretação dele. Eu na minha percepção, eu sempre quero conhecer o storytelling ou a história, a narrativa do artista, sabe? Eu acho que é tão incrível. Super, né? Você super é esse ser, né, Marcelo? Você gosta também do que está além, né?
Tipo, a estética é essa, mas o que está além da estética? E você também não está naquele julgamento do, é bonito, é feio, é isso, é esquisito. Não, é tipo, o que tem mais, né? Cadê o singular, né? O peculiar de cada um? E o artista contemporâneo, ele tem um acervo e um repertório tão rico, tão denso, que eu fico assim, eu fico com pena de mim mesmo de algumas obras que não têm essa exposição pelo próprio artista, que é uma coisa muito é uma escolha própria. Mas eu, como admirador, né, da joalheria contemporânea, e estou nisso há pouco tempo, sempre quando eu posso, com amigos da joalheria contemporânea, eu dou uma puxadinha, né? Me conta dessa peça, porque é uma forma da pessoa se perguntar, né, voltar para o trabalho, porque na hora que ela dialoga é diferente da hora que ela está produzindo também, né, Cris? É um outro momento, é quase que se você saísse de dentro de você olhasse para a obra e você tivesse que falar sobre ela. Então, não é um trabalho fácil comunicar. Né? Não é, eu admito isso. Mas eu acho que a joalheria contemporânea hoje, com tanta identidade, com tanto interesse que ela gera, eu acho que é muito interessante se a gente conseguisse esse fator de comunicação que você, por exemplo, através dos vídeos, você sempre faz. Sempre quando você lança uma peça, tem um vídeo acompanhando, tem um acervo de fotos, enfim, a pessoa entra no seu universo através do audiovisual, né? Então eu acho muito bacana isso. Voltando para a nossa pergunta da escola, né? Me fala um pouquinho da escola, por favor, e o seu objetivo. Eu sempre fui avessa à escola. Nossa, mas eu lembro de momentos muito importantes na escola, que eram nos laboratórios. Então, por exemplo, eu lembro na 5ª série, eu estava numa escola de freira. Imagina eu numa escola de freira. Botava o terror. Nossa, quem é aquela louca, né? Aquela menina. E minha mãe também não é muito normal, então, tipo, é a filha da louca máxima. Então, tipo, tá tudo certo. Mas eu lembro uma vez, por exemplo, no ateliê, no laboratório, na 5ª série, que tinha um pote, como se fosse um pote de maionese de mercúrio dentro. Imagina, olha a loucura, né? E aí eu lembro de pegar esse pote e sentir o peso daquilo, daquele líquido, daquele metal, né, que dava uma sensação de se leve, tipo assim, era uma coisa muito louca. E eu gostava daquele universo meio mágico, sabe, de onde as coisas mudavam e que acendia o tubo e o foguinho e aquilo borbulhava. Era meio que a ceninha do Harry Potter, né, você ainda nem tinha o Harry Potter, mas eu já estava nesse lugar da bruxinha. Então, esses momentos na escola eram momentos que me pegavam. Todos os outros momentos de sala de aula, sentada na carteira, olhando para a cara do professor, para mim era muito difícil. Aí eu entrei na faculdade, a faculdade não foi muito diferente aqui no Brasil, depois eu fui morar fora, lá fora eu tive um ensino que eu falei, nossa, agora o discurso isso aqui está ficando mais, uma realidade que me agrada mais. E aí eu voltei para o Brasil, e nessa época minha mãe fazia arte metal, estava já, 4 anos estudando joalheria, tinha se formado na FAP, em artes visuais, esculturas, e minha mãe estava morando em São Paulo, eu voltei a morar no Brasil, e ela falou, Cris, eu vou voltar a morar em Atibaia, a gente tinha um espaço, que era o espaço que tinha os cavalos e tal, vou montar um espaço de arte. E aí eu falei, nossa, que irado, um espaço de arte. Ela falou, não, e você não sabe, vou montar um ateliê de joalheria, uma escola, porque não tem nada em Atibaia, nem nada na região, e ela montou um núcleo. Na época não se chamava núcleo, isso em 2006, 2007. E aí eu comecei a estudar, e ela falou assim, eu comecei a frequentar o ateliê. Eu tinha parado, o meu professor, seu Tito, tinha falecido, enfim. E os alunos iam, e eu nunca gostei da ideia de ensinar uma joalheria igual as escolas ensinam, sabe? Tipo, eu achava que se tem outras escolas ensinando isso, por que a gente também tem que ensinar a mesma coisa? Eu tinha um pouco isso, e ensinar é uma palavra muito pretensiosa, né, meu? Eu não sei, era um pouco meio desconfortante, sabe? Tudo bem, eu tenho uma escola, hoje tem um núcleo, a gente fomenta a educação e tal, mas ensinar, eu não sei se é um ensino, não sei se você... É uma troca, né? E aí eu coloquei o nome laboratório, que tira esse peso desse lugar meio traumático da minha história,
E acho que o grande diferencial de uma escola hoje aqui, do núcleo, né, com o núcleo escola / laboratório, né, fiz a questão, e não é nem lab, tipo, é laboratório mesmo, tipo, consciente, e é isso. A gente dá uma liberdade intuitiva. Eu ensino aqui dentro, se é que eu posso usar essa licença dessa palavra, né? Se em algum momento ela caminha pelo meu ser, se existe uma possibilidade de eu ensinar alguma coisa para alguém, o que eu vou ensinar para essa pessoa é: siga sua intuição. Esteja conectada com a sua emoção. Seja menos razão. Então, todos os exercícios, a gente está com um projeto novo, quer saber em primeiríssima mão, tipo assim, a gente fomentou, dentro do núcleo tem, hoje, né, a gente tem o grupo de estudo do Jorge Manila, que é sensacional, porque é uma troca de pessoas já maduras, que já estão no discurso da joalheria, que já estão pesquisando, que já estão estudando, que já estudaram, que já fizeram, que já produziram, que já reproduziram, sabe? Uma galera que já está numa pesquisa há um bom tempo, que se junta para ter um olhar de um ser iluminado, que é o Jorge. Então, o Jorge investiga com a gente uns lugares que a gente não acessa com tanta facilidade se não tiver alguém guiando o caminho. Então, a gente tem esse formato dentro do núcleo, que são os grupos de estudos. Depois, a gente tem cursos rápidos de técnicas. Então, por exemplo, a gente teve agora com o argentino, com o Rafael, que trouxe o eletroforming. Tem a Paula Mourão, quando veio para cá ensinar a esmaltação. Então, são cursos rápidos de técnica. E sempre com olhar contemporâneo nas técnicas. E aí a gente tinha um formato antes da pandemia para a parte de presencial, de laboratório físico, que se chamava Bancada Nada Básica, ou Mergulho na Joalheria Autoral. Mergulho na Joalheria Autoral era para aqueles alunos que já tinham estudado joalheria em outras escolas, mas que tinham dificuldade de um processo criativo. Então, eles tinham bastante técnicas, mas não tinham uma liberdade de criar. Então, para esses alunos, a gente indicava o mergulho na joalheria autoral. E tem aqueles alunos que não têm técnica e querem aprender técnica. A gente indicava a bancada nada básico. Chegou a pandemia, mudou tudo. A gente não conseguia ter físico. Aí veio os grupos de estudo e tal. Aí a gente voltou ano passado, eu convidei o Diego Saraiva para dar aula aqui, e aí ele veio com descobrindo, né, do fato de tirar joalheria de bancada, e a gente começou a conversar e tal, e começamos a desenhar um novo projeto. A ideia é juntar alunos que estejam nessa vontade da pesquisa, do experimento, eles não estão aqui para descobrirem as minhas regras prontas ou as regras prontas dos professores. A gente nem se coloca como professor. Eles estão aqui para criarem as próprias regras, né? A gente tem um manifesto. E aí depois eu vou contando isso com mais detalhe, mas no manifesto tem esse sentimento quase que anárquico mesmo, sabe? De construir os próprios caminhos. Acho que é esse o grande diferencial da escola hoje, do núcleo. Obrigada, Cris. Nossa, escutando você assim, tudo é muito profundo, né? Assim, percebe-se que tudo é muito estudado, tudo tem um conceito, tudo tem um porquê, e eu acho que é muito importante a gente estar passando isso realmente para o público, porque as pessoas ainda não possuem esse entendimento do quão profunda a joalheria contemporânea ela é, né? Então, eu acho fantástico tudo isso que você falou, e eu queria aproveitar também agora e pedir para você falar um pouquinho, você comentou lá na frente sobre o Brasil Jewelry Week, mas talvez muitas pessoas não conheçam ainda. Então, assim, dentro dessa sua trajetória, né, que você percorreu até agora, como empreendedora também, a gente sabe que esse movimento, ele mexeu bastante com o cenário da joalheria no Brasil, né, e que comparando também com outros países, ainda no Brasil possui poucos eventos e poucas iniciativas também sérias
para fomentar a visibilidade dos artistas e o acesso também para o público. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse evento e por que ele nasceu. Ele nasceu porque eu tinha vontade de fazer uma festa. Eu tinha vontade de celebrar mesmo, sabe? Eu não acho que a gente é concorrente, eu não acho que a gente está, tipo, um tirando a venda do outro. Não, eu acho que está todo mundo discutindo uma coisa muito legal, muito maravilhosa. A gente tem pontos muito em comum, sabe? Tipo, a gente pesquisa no mesmo lugar. E o Brasil Dealer Week nasceu com uma vontade de, tipo, vamos celebrar, galera, vamos se conhecer, vamos se olhar no olho, vamos trocar, tipo. A primeira edição do Dealer Week, né, que foi física na Casa de Cultura do Parque, eu e a Miriam Corocovas, a gente teve o cuidado de separar por região. Então, assim, a gente colocou a galera de São Paulo próxima, a galera do Rio próxima e a galera dos outros estados próximos, para que nesses 2 dias de evento as pessoas pudessem trocar não só experiências, mas que pudessem marcar um café na semana seguinte. E que pudessem trocar fornecedores, que pudessem trocar clientes, que pudessem construir. Então, esse foi um grande cuidado, sabe? Que a gente queria que as pessoas que fossem da mesma região, que elas pudessem se conhecer num nível ainda mais profundo depois do evento. Então, o Dealer Week nasce inicialmente com essa vontade de celebrar. Começa com o Brasil, aí vem a segunda edição pandêmica, e aí a gente chega com o Jorge somando, e aí o discurso começa a ficar mais amplo, porque estávamos todos dentro de casa, no online, então, assim, era muito mais fácil conectar com a Argentina, com o Chile, com a Colômbia, estava todo mundo no mesmo movimento de online, né, a fisicalidade, o território, tipo, sumiu. E aí, algo que demoraria provavelmente 5, 6, 10 anos, que a gente conseguiria reunir tudo isso, na segunda edição, por, tipo, uma coisa muito louca, aconteceu. E aí, ali, a gente falou, uou, aqui tem uma galera muito séria, trabalhando num lugar muito legal, que tem uma superpotência, e que pode fazer uma diferença para as outras pessoas, né? Porque quando você fala de arte, você fala de emoção, né? E quando você fala de uma arte vestível, você transforma esse corpo que vai usar essa joia, né? Então, na segunda edição do Brasil Dealer Week foi algo, assim, bem assustador, foi intenso, né, as nossas conversas, o Marcelo na linha de frente, em todas as entrevistas, maravilhosamente, tipo, genial, e essa troca, e essa troca de língua, e ao mesmo tempo todo mundo se entendendo, porque estava todo mundo vibrando pelo mesmo objetivo, que é falando daquilo que a gente gosta de fazer. E aí foi tipo, uou, meu corpo se enchia de alegria, sabe? É prazeroso fazer o Dealer Week, é divertido. Cada vez que eu recebo uma mensagem, ou de alguém, ou que eu conheço o trabalho de outra pessoa que quer se inscrever e tal, é tipo, nossa, eu bato palma, eu pareço uma louca. Se tivesse alguém aqui filmando a minha casa, quando eu estivesse aqui, iam falar, nossa, às vezes eu choro, tipo assim, é muito visceral tudo, sabe? É muito real ao mesmo tempo, né? Ele existe, o Brasil Dealer Week é um corpo, e não é um corpo nuclear, não é um corpo Cris Barban, não, ele é ultra além de mim, ele é algo que, de alguma maneira, eu sou um veículo, o núcleo é um potencializador, né, quando junta eu, Marcelo, minha mãe, Jorge, a Natália, a Leila, a galera que está dentro comigo aqui do núcleo, o pessoal que desenvolveu, e vai criando um grande corpo, uma grande potência, mas que a gente é um veículo. E aí é isso. Essa terceira edição, ela é muito especial também, que acontece agora em novembro, porque ela vai ser o início de um novo capítulo. A gente não vai sair do online, a gente fica o Week, né, o Brasil Dealer Week, honrando a palavra Week, fica uma semana em novembro, e aí a gente vai ter as atividades paralelas, a gente vai ter, tipo, as palestras, oficinas e tudo isso durante uma semana,
reunindo. Eu acho que o Wiki ali é uma grande celebração do setor joalheiro. Agora, ainda é uma comemoração do setor joalheiro. Nós ainda estamos nos conhecendo. Existe uma porrada de gente que não faz a menor ideia que a gente existe, que não faz a menor ideia que a gente está se conhecendo. E essa surpresa, né? E acho que um momento também de remover barreiras, baixar a guarda, se olharem nos olhos, respeitarem as histórias. Não é que é bonito ou feio, ou ai, não gosto, ai, não, tipo, cada um. Mas seja verdadeiro, né? Que seja algo seu, não uma réplica de algo que a gente já viu. Acho que esse é o ponto. E aí a gente comemora. Eu acho que depois que isso estiver consistente entre a gente e uma América Latina inteira, né, o público automático, porque sente, cria um imã. Quanto mais energético a gente ficar, maior é a potência que vai criando no nosso entorno, e aí vai atraindo, e aí é orgânico, é muito orgânico. A internet é maravilhosa, vocês sabem, né? Tipo, vocês sabem mais do que eu ainda, vocês trabalham, né? Vocês são comunicadores, vocês usam a internet. A internet é super potente. Então, quando a gente tirou o Brasil Dealer Week do ar o ano passado, é um puta desafio montar uma plataforma, é um puta investimento montar uma plataforma. É tipo assim, é tudo muito para uma semana e trum. Aí a gente pensou, nossa, por que a gente vai tirar do ar? E se essa comemoração fosse uma semana entre a gente, que a gente pudesse fazer essa festa, mas que o público pudesse reverberar, né, o público nos outros dias do ano. E que esse trabalho interno do núcleo que a gente se dispõe a fazer pudesse ser um trabalho diário. Porque uma coisa é você trabalhar para em uma semana, ou mais, 3 semanas, que foi o que a gente fez no Brasil Dealer Week, e atrair o público para 3 semanas, é tipo um foco de concentração de energia, de tempo, de tudo, de uma maneira muito tipo, pá, isso vai continuar, esse pá. Por quê? Porque a gente vai querer atrair as outras pessoas para essa uma semana de várias coisas acontecendo junto. Mas como que a gente depois consegue ir trabalhando no dia a dia, no pé ante pé? Um passo, outro passo, um passo, outro passo, um passo, outro passo, e ampliando real esse mercado. Aí a gente entendeu que seria muito mais forte para a história de todos os joalheiros e de todos que estivessem dentro da plataforma, se esse trabalho fosse dividido 365 dias por ano, 24 horas. Porque, é 24 horas. A gente está aqui, se tiver online, vai ter trilingüe, português, espanhol e inglês, a plataforma. Tipo, a pessoa que está lá no Japão e ela quiser acessar e entender um pouco do cenário da joalheria contemporânea latina, tipo assim, E isso não vai se limitar agora a 3 semanas, uma semana, ou o primeiro evento que foram 2 dias, né, tipo, então a gente alarga. Tem momentos especiais dentro dessa plataforma, né, surpresas que eu não vou contar, então, tipo, que eu vou deixar para o ao vivo no decorrer, mas tem vários elementos que vão acontecer junto. Mas o mais importante é essa alimentação diária. Por quê? 4ª edição é presencial. Nossa, aí. A gente vai ter trabalhado o ano inteiro. Todo dia. Quando a gente chegar na 4ª edição e a gente puder real se encontrar, as pessoas que estiverem ali dentro, é um outro lugar. Uma coisa é você conhecer meu trabalho e a gente está aqui conversando, outra coisa é você, durante todo o ano, poder acompanhar o meu trabalho. Porque os joalheiros que forem selecionados vão poder contar com a plataforma para comunicar o seu trabalho durante todo o ano. Então, por exemplo, eu fiz uma coleção nova, uma série nova em fevereiro. Crissier, estou com uma série nova. Vamos subir na plataforma? Vamos subir na plataforma. E aí a gente vai alimentar o que esses joalheiros que foram selecionados estão desenvolvendo até a próxima. Não, eu não estou desenvolvendo, vou desenvolver só para o final do ano, para o próximo Brasil Dealer Week, eu vou trabalhar com isso aqui.
ok, maravilhoso, a gente continua. Mas é um lugar de muita comunicação. Isso na parte dos joalheiros individuais, aí a gente tem um lugar dentro do site que é para as escolas, e aí a gente está montando, né, dentro da plataforma, uma agenda. Então, o público que quer estudar a joalheria, que quer entender um pouco mais sobre o ensino da joalheria, vai poder dar um tchu. Próximos cursos, o que está acontecendo de uma maneira panorâmica. A gente tira esse lugar também de concorrência de escola. Escola é maravilhoso, gente. Quanto mais a gente estiver ensinando, melhor é o mundo. O ensino está num lugar que é tipo assim, o que a gente mais precisa hoje é da disposição, da troca de saberes, de experiências. Então, a gente junta as escolas também, e a gente tem essa agenda, junta as espaços de venda, né, sendo as galerias ou também lojas que vendem joalheria e que querem também estar nesse circuito e fomentando. Então, tem parte do joalheiro, do texto, do vídeo, do processo, bem completa, e é isso. E ela é potente porque ela é muito visceral, muito real, muito viva, né, muito pulsante. Não, eu acho fantástico você dar esse panorama aí do Brasil Jewelry Week, que vai chegar na 3ª edição, já são 3 anos, né, Cris? Como passa rápido, e também sentir essa evolução que está tão presente aí, é legal de você sair fora dele e ver esse panorama, assim, se desenhar na sua frente, com as perspectivas, né, com o mundo que a gente está vivendo, com as necessidades dos joalheiros que estão nascendo aí, dos que já estão presentes, e como que essa troca pode existir. Eu acho que o Brasil Jewelry Week ele faz uma homenagem à memória também, né? Ele é um lugar que você pode colocar os trabalhos que eles ficam, ou seja, num país que a gente não tem memória, né? Que a gente não, principalmente na joalheria, né? Não existe um movimento, não existe um espaço, né? Que você pode ali e pode pesquisar, pode ser um fruto, pode ser um lugar de você se inspirar também para entrar na joalheria, né? Então, assim, eu acho que é um marco de memória também, de colocar num espaço só essa oportunidade de uma vez ao ano de ter esse VaptVupt, né, que é bom esse tete-a-tete e tal, mas ao longo do tempo, ao longo do ano, ter essas ações contínuas, né, para o próprio joalheiro. E eu acho que esse trabalho fala muito sobre o seu lado de colaboração, que eu acho que é uma das suas grandes características, Cris Barban, sabe? O seu lado colaborativo, mas é verdade, o lado colaborativo. Você falou várias vezes aqui que não existe barreiras, que vocês querem, né, que você quer acabar com as barreiras, com as fronteiras, com a concorrência, né? Quer dizer, então, acabar com concorrência é ser colaborativo, né? Então, que é a palavra de ordem do mundo hoje, né? O mundo hoje está sofrendo de aquecimento global e grandes catástrofes que não vão ser paradas se o mundo não se unir em políticas em torno disso, por exemplo, né? Então, isso cabe para tudo, né? Então, eu acho muito bacana essa perspectiva aí do 3º evento de uma semana. E como é que você enxerga? O evento ele também vai ter uma preocupação com o público final, Cris? Assim, ele vai ser aberto ao público final, ele é destinado também à frequência do público final, e vai ter alguma ação de comercial, ou seja, o público final ele pode comprar peças, por exemplo, ele pode entrar em contato com o joalheiro, ou seja, para não ficar um evento restrito somente ao joalheiro com o joalheiro, que eu acho que é muito importante, muito legal. Mas essa adesão do público final está sendo pensada também? A gente sempre pensa no público final, né? A meta no desenho é o público final. Tanto que todas as ações de assessoria de imprensa, por exemplo, a gente não está focando em conversar com o setor joalheiro. A gente está focando em conversar com o público. Então, quando a gente eu tenho agora uma reunião com várias revistas nos próximos 15 dias. E nessas reuniões eu não estou falando, olha, vê quem é os joalheiros que leem, sabe? Não, tipo assim, é o público. Você sabe, né, Marcela? A gente sempre faz um press kit e manda para uma galera super especial, para eles fazerem parte.
O ano passado, a Glória Calil mandou um e-mail agradecendo, a gente mandou uma máscara, a gente fez uma máscara com uma joia, que era um brinco, e mandamos para uma galera mó selecionada, tipo assim, que seria legal, porque quando essas pessoas falam, aí o nicho aumenta, e isso é tudo cliente final, isso é tudo pensado para o cliente final. Existe sim o consumo, né? Eu não acho que a joalheria contemporânea é algo para ser admirado ou contemplado, eu acho que é algo para ser consumido. Essa joia aqui, ela é para ser vendida, não é uma joia, essa joia você fez para ficar no seu ateliê ou para você, não, tipo, eu vou vender esse colar, ele é para ser vendido, e existe um corpo que vai ocupar ele. Qual o tempo que isso vai levar? Outra história. Como isso vai ser feito? Outra história. Mas quando eu estou criando, é para ser vendido. E o Brasil Dealer Week é para fomentar o consumo de todas as peças que estão ali dentro, mas de uma maneira como se consome uma obra, uma peça única. Então, não é passar o cartão e você vai comprar, não, tem uma conversa, entender o joalheiro, então é conversar com esse joalheiro aqui agora. Então, todas aquelas inteligências que a gente criou na segunda edição, agora continuam de uma maneira ainda mais evoluída na terceira edição e de uma maneira que vai continuar durante todo o ano. Então, eu quero saber se esse joalheiro faz uma aliança, porque eu achei ele irado e eu adoraria pensar numa aliança feita por essa pessoa louca. Às vezes o cliente não está querendo comprar a peça que está vendo, mas ele abriu uma dimensão na cabeça dele e ele quer desejar outras coisas. E aí a gente entra na joalheria que diria tradicional, né? Da pessoa encomendar uma peça. Ela pode falar assim, por exemplo, a Rita Soto do Chile é sensacional, é uma puta joalheira. Eu vou fazer a minha aliança, quem eu vou convidar para fazer a minha aliança? Vou pedir para a Rita Soto fazer. Eu quero de ouro? Nossa, se ela faz aquilo com crina de cavalo, imagina que ela faz com fio de ouro. Então, não está ali no Brasil Dealer Week, sabe? Uma peça que pode ser uma peça afetiva, como uma aliança. Ou, eu tenho um casamento, e aí eu queria um brinco especial para ir no casamento. Tem aquela joalheira. Nossa, será que ela desenvolveu? Então, é um lugar que cria potências comerciais. Não só das peças que estão sendo expostas, mas outras coisas que estão além dali de dentro. Então, é super pensada em consumo e super pensado em vendas, em comércio, em tornar isso renda, né, vendável. Agora, a gente está finalizando essa super conversa, toda essa aula que você deu aqui sobre a joalheria contemporânea, sua trajetória fantástica. Eu gostaria de saber da sua visão agora sobre a perspectiva da joalheria do futuro. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso com a gente, para a gente finalizar? Que maravilhosa essa pergunta. É a minha pesquisa do Brasil Dealer Week desse ano. Eu estou desenvolvendo um tema, né, tipo assim, uma linha de raciocínio que chama 2222, que é real uma joia pensada no ano de 2222, que seria a reencarnação da minha tataravó Raimunda Helena, que era Tupi-Guarani. Então, eu estou fazendo com que ela reencarne em 2222 e uma reencarnação de uma indígena catequizada, porque minha tataravó ela foi catequizada. E aí eu fico pensando, né, qual que é a joia do futuro? Essa é a minha pergunta. E aí, eu até estava com o Jorge mesmo, tipo um anel que eu pudesse fazer um programa, tipo assim, um desenho 3D, né, tipo na Mega Tecnológico 2000, daqui 100 anos, né, porque a gente tem a independência do Brasil em 1822, 100 anos depois a gente tem a Semana de Arte Moderna de 22, o ano que vem a gente faz 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 e do movimento antropofágico e de um marco na história da arte brasileira, com Tarsila do Amaral, com todo esse movimento. Aí eu fico pensando, 100 anos depois, 200 anos depois da independência do Brasil, a gente ainda está nesse rolê, o que vai acontecer daqui 100 anos? E aí eu vou para a reencarnação de Raimunda Helena em 2222. E aí, na brincadeira de trazer todo esse questionamento para o corpo, né? 2222, eu fico imaginando meio Jackson, a galera, tipo, eu desenhando minha joia de manhã cedo, o que eu quero usar hoje?
E aí um botãozinho, e aí cria-se uma imagem, né? Como se fosse como que chama? Holograma. Como? Holograma. Eu acho que uma joia daqui 100 anos são hologramas. E aí eu entrei numa viagem gigantesca de construir essas joias, que são vídeos, que são imagens em movimento, em holograma. Não vai ser possível para essa temporada agora, né? Porque exige um outro lugar, né, de pensamento, de conhecimento, que ultrapassa o da joalheria de bancada, né? Porque entra em tecnologia. Mas é uma brincadeira, eu imagino essa joia. E essa pergunta foi muito interessante, porque é uma pesquisa de agora, sabe? De ficar pensando numa joia daqui 100 anos. Eu tenho certeza que ela não vai ter pedras preciosas. Olha, Cris Barban, maravilhosa essa nossa conversa. Eu sabia que seria, mas foi muito além, como sempre, muito surpreendente. Não teve texto, não teve muito roteiro, e assim que é gostoso. Então, eu te agradeço tanto pelas perspectivas aí que você colocou aí para a gente, de uma joalheria que é atemporal, não tem rótulo, né? E aquela questão da liberdade, né? Essa questão da liberdade da gente ir além, né? Porque com liberdade a gente consegue ir além, independente se a gente vai acertar ou não. O que importa não é o resultado, é o processo. E eu acho que você também você traduz muito isso. A gente fica muito feliz de ter você aqui no nosso programa, de trazer essa mensagem de otimismo, de garra, de mulher guerreira e à frente do seu tempo, e que está pensando numa joalheria aí de hologramas. E muito obrigado por dividir isso aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Marcelo. Eu que agradeço vocês dois pelo convite e por vocês estarem fazendo este movimento, sabe? Por vocês estarem comunicando. Hoje a possibilidade de eu abrir um pouco sobre o meu processo como joalheira e também com as ações que o Núcleo promove, mas também além, né? A Ana já passou por aqui e tantos outros nomes que estão movimentando e que estão construindo essa joalheria, seja ela a tradicional, a contemporânea, a de vanguarda, enfim. Mas essa comunicação é muito especial, o trabalho de vocês dois. Vida longa a esse projeto e podem contar comigo sempre para o que precisarem. Bom, agradeço também a sua presença e a sua contribuição maravilhosa para esse nosso programa aqui. Tenho certeza que você abriu ali o pensamento, pelo menos plantou uma sementinha ali para muitas pessoas que nem tinham todo esse conhecimento que você trouxe hoje para a gente sobre a joalheria contemporânea, tiveram oportunidade de conhecer o seu trabalho e de outros artistas que você mencionou aqui. Então, eu espero que você que esteja nos assistindo tenha gostado do nosso programa, do conteúdo que a gente trouxe. Eu convido vocês a nos seguir em nossas redes sociais, conheçam o trabalho da Cris também, e até a próxima semana.